das ciências humanas. Mas o problema também pôr a interdisciplinaridade em prática. Vamos ter mais tempo para discutir nisso nos dias que vêm, mas tem que saber, e isso é o resultado de 30 anos, 40 anos de programas interdisciplinares aqui na França, nos Estados Unidos, que a prática interdisciplinar ela não é dada pela simples aproximação de especialistas diferentes, por excelente que seja, né? E seja qual for a sua boa vontade, ela se constrói metodicamente. Aconteceram muitas experiências na França, para falar do que eu conheço mais, de criação de grupos interdisciplinares, de cima para baixo, né? Chamando os melhores especialistas para trabalhar junto. E o resultado foi uma bagunça. Foi uma sucessão de afirmações bem divididas, bem particulares, mas sem capacidade em chegar a uma síntese. Após um longo período de hiperespecialização na formação, precisa-se um esforço sistemático de abertura dos espíritos. A ideia da interdisciplinaridade, ela se faz hoje consenso, mas ela veicula consigo tamanha ambiguidade. As concepções da interdisciplinaridade, elas são muitas. Os objetivos, os público-alvo, das formações interdisciplinares são muito diferenciados. Existem hoje em dia no Brasil quase 200 cursos de pós-graduação inter ou multidisciplinar registrados pela CAPES, doutorados, mestrados profissionais. Eles obedecem a concepções mais diversas. Algumas são muito pragmáticas, são enfermeiras que querem trabalhar com os médicos, trabalhando melhor com os médicos para conseguir uma melhor eficiência na sua atuação, e outras são muito ambiciosas. Eles criar uma metadisciplina que poderia abarcar a totalidade das especialidades para criar um novo mundo de pensamento do universo. Sem limitar demais a diversidade das abordagens, que constitui uma riqueza, a diferença, a diversidade é uma riqueza, precisa-se então identificar algumas metas mais claras para evitar a confusão. E nisso eu vou falar um pouco mais da minha visão, não para dizer é a única verdade, não, é a minha visão, é o resultado, o fruto da minha colaboração, participação, à criação em 1994, de uns doutorados interdisciplinares pioneiros do Brasil, o doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná. O que nós decidimos fazer lá foi não formar indivíduos que saibam falar de tudo, homens, mulheres, orquestra, que possam tocar de todos os instrumentos do orquestra, porque agora um Leonardo da Vinci não poderia mais existir. E se houver o projeto de ter pessoas que tinham essa capacidade em tocar todos os instrumentos, o risco seria de chegar à criatura do Frankenstein, feita de pedaços mais mal costurados e que vai andar de modo desajeitado. A finalidade da formação interdisciplinar, como nós pensamos, é proporcionar a especialistas confirmados na sua disciplina da materialidade e da imaterialidade, os instrumentos conceituais e metodológicos necessários para colaborarem entre si. Isso significa uma pedagogia, uma estratégia pedagógica coerente e progressiva, organizada em função de uma sucessão de objetivos pedagógicos, que eu vou apresentar brevemente.
hoje, que vou falar mais em detalhes amanhã. Abrir as mentes e baixar as barreiras intelectuais. Nós temos, por exemplo, lá no Paraná, nós tivemos pessoas que vieram da engenharia florestal, agrônomos, médicos, cientistas sociais, urbanistas, e cada um veio com a sua visão estreita do seu domínio e do mundo sobre o qual ele trabalha. É o resultado de uma formação que é uma formação especializada demais. E isso começa no ensino primário, desde o início, né? E a gente que chega num doutorado, como um doutorado lá, são pessoas que vêm com um desejo de outra coisa, porque é uma seleção, que alguém que vai para um doutorado interdisciplinar já tem algumas pequenas dúvidas, mas ele vem com uma visão já estreita do seu campo. E por isso, um primeiro trabalho é abrir essas barreiras intelectuais. E por isso, um dos instrumentos, que tem outros, mas um instrumento importante, é uma reflexão epistemológica sobre o que é a produção do conhecimento, qual é a história, qual foi a história da criação, do surgimento das disciplinas. O ponto onde estou hoje, dentro da minha disciplina, é o resultado de uma história de construção. E para pensar minha disciplina e abrir a minha visão, eu preciso de uma certa, não de se tornar um especialista da história da ciência, mas tenho uma visão de como a minha ciência surgiu dentro da história. E quais são os grandes quadros conceituais para pensar a ciência. Tem que fazer isso. E tem também que dar a cada especialista que vem algumas ideias sobre o que o outro pensa, o que o outro faz. E então, alguém que vai vir do campo de ciências humanas, ele vai precisar de alguma formação no domínio depende dos temas de trabalho, de pesquisa, pode ser da ecologia, da biologia, de outros domínios, das técnicas, da arquitetura, para depois poder comunicar com o outro, não para se tornar um especialista da biologia, mas para poder entender o que o outro faz. Você não pode comunicar com o outro se você não sabe o que ele diz. Do lado das ciências humanas, não encontramos muita dificuldade na pretensão que eles tinham em se tornar especialistas na medicina, biologia. Mas do lado das ciências duras, entre aspas, encontramos muitas pessoas cuja ideia estava se tornarem antropólogos, trabalhar sobre quantos biólogos tivemos que queriam se tornar antropólogos da natureza. E isso tem que resistir, porque o problema é não de fazer com que um biólogo se torne antropólogo, sociólogo ou historiador, mas como ele possa colaborar com um antropólogo ou um historiador. E isso tem que estar muito firme nisso. Né? Então, uma reflexão mais, digamos, epistemológica e da filosofia da ciência é necessária para tomar um pouco a distância em relação com a sua produção e um conhecimento básico favorecer a convergência dos olhares, criar condições para que a gente possa entender a visão do outro, se encontrar, discutir, toda uma pedagogia das oficinas, dos trabalhos de equipe, eu vou falar de estudos de caso, tudo isso que faz com que a gente possa desenvolver instrumentos para fazer converger os olhares, pontos de vista. E depois proporcionar alguns instrumentos e a aprendizagem de alguns instrumentos metodológicos concretos que existem agora para combinar dados heterogêneos que vêm
qualitativo, quantitativo, a informática, a geografia, o sistema de informação geográfica, tudo isso são instrumentos úteis para permitir combinar informações e dados heterogêneos que vêm de várias disciplinas. Em conclusão, algumas ideias simples. A interdisciplinaridade, ela constitui hoje uma exigência imprescindível. Não apenas da perspectiva pragmática de combinar os saberes fazer, né, para resolver problemas práticos e técnicos, mas também para forjar os instrumentos intelectuais necessários para pensar o mundo de hoje. E torna-se necessário uma evolução profunda no mundo de se conceber a formação nas instituições com o objetivo de facilitar as comunicações e as colaborações entre a especialidade e científica. Isso deve existir dentro de cursos interdisciplinares, mas também deve existir dentro de cursos disciplinares que devem providenciar algumas aberturas sobre outros aspectos, como se faz na medicina agora, que você faz muitas na engenharia, como vocês fazem também, né, para, dentro de uma formação especializada, já abrir algumas janelas, algumas portas para o exterior. Que não é tão sistemático como num curso interdisciplinar, mas já é uma evolução das formações a níveis mais especializados. Tem que aceitar, tem que afirmar com força que, na sua vertente científica, as disciplinas elas permanecem um instrumento valioso, também imprescindível de construção do saber. Mas o problema é que a institucionalização das disciplinas da academia, por meio da formação, das fronteiras intelectuais, ela cria condições pouco permeáveis para a comunicação. E a dimensão institucional, e a gente poderá discutir nisso, é uma das dimensões muito fortes dos obstáculos que rendem difícil o trabalho interdisciplinar dentro da academia. Como eu já falei, na indústria, nem se fala de interdisciplinaridade, mas é prática. Na academia é muito mais difícil. Fazer trabalhar um departamento de sociologia. Eu tive a experiência na minha universidade como antropólogo. A Universidade de Bordeaux é uma universidade que combina, porque tem o resultado dos movimentos da sociedade também, do material. De 68, na França, as universidades foram divididas em várias universidades diversas, e nós temos 4, 5 universidades que agora vão se reunir de novo, uma outra história. E então a nossa universidade é uma universidade que combina as ciências sociais e as medicina, a farmácia e tudo isso. E fui para trabalhar com os médicos e criei um laboratório interdisciplinar para trabalhar sobre questões de saúde. E para os meus amigos, colegas antropólogos, foi um medo. E até eles diziam que foi uma traição de trabalhar com os médicos, porque os médicos são eles que têm dentro da universidade o poder, porque eles são mais ricos, mais organizados, e as ciências sociais é mais uma bagunça também. E o domínio da imaterialidade cria às vezes condições do caos. E então as discussões, as resistências não foram resistências intelectuais, foram resistências de busca de identidade e de relação de poder dentro da instituição. Ele tem que trabalhar nisso, se não se resolver, não vai conduzir em nenhum lugar.
Então, como já falei, nesse contexto, a interdisciplinaridade ela tem que se construir. Ela não é dada de uma vez por outra. Ela não pode ser forçada. E ele se constrói por meio de um processo de formação específico, de uma aprendizagem do diálogo e da colaboração. É um trabalho demorado, complexo de construção. Faço a recomendação, não sei se vocês conhecem, de ler um livro que foi publicado pelo Arlindo Filipe e o Antônio Silva Neto, da CAPES. É um coletâneo de capítulos, de trabalhos de várias pessoas. Ele faz também um resumo de 10 anos de trabalho interdisciplinar no Brasil e na CAPES, com alguns artigos mais, papéis mais generais, mais teóricos, para um chapéu um pouco de... Eu acho que é um livro que vale a pena ler e tem muitas coisas interessantes. Obrigado pela atenção. Nós vamos agora fazer uma sessão de debates breve, entre aspas, né, mas à disposição. Quem tiver aí perguntas, questionamentos ao professor, direcionar. Então, as inscrições, peguem a mão, a gente vai... Bom, primeiro, parabéns para uma excelente palestra. Foi muito gratificante poder participar e ver tamanha sabedoria aí para a gente. E essa é uma discussão muito oportuna que a gente vem vivendo no nosso instituto, e as suas considerações com certeza vai levar a gente a muitas reflexões aí no nosso próximo futuro. Mas a pergunta que eu queria fazer para o senhor é: o que essa experiência que o senhor teve de fazer essa interdisciplinaridade com a escola de medicina, o que se conseguiu de fazer de forma diferente? Quais foram as vantagens? O que você percebeu disso? O que se ganhou dessa interação? Se eu utilizar, eu tenho também. Acho que é uma das dimensões fundamentais também da interdisciplinaridade, que participando de um trabalho interdisciplinar, praticando a sua disciplina dentro deste quadro, você vai abordar questionamentos que nunca seria colocado dentro do quadro estrito da sua disciplina. E isso cria novas dimensões e cria progressos para seu próprio pensamento disciplinar. Acho que é uma das questões muito... E para os médicos também foi bem assim, porque eles tinham uma visão mais prática, estreita, e eles saíram da colaboração, na verdade não saíram, porque eles permaneceram, mas através dessa colaboração, eles também aprimoraram a sua prática e sua própria visão de médicos. Eu vou dar amanhã, o dia seguinte, alguns exemplos concretos nisso, dentro de um quadro de pesquisa. É uma das coisas que a gente tem que aceitar quando se trata de uma interdisciplinaridade que faz colaborar especialistas de excelente qualidade dentro de seu campo. Tenho medo de perder um pouco da profundidade do seu pensamento, de sua produção. Porque para discutir e trabalhar com o outro, você tem que simplificar o seu discurso. Para ser entendido do outro, você tem que simplificar. Aceitar colocar-se questões simplificadas, entendidas, compreensíveis pelo outro. E lá tem um sentimento de perda, como eu vou aceitar isso? Sim, porque no resultado da colaboração, sobre essas questões um pouco simplificadas no início, são questões muito mais complexas que vão sair e que você vai ter que resolver com os seus instrumentos. Eu acho que é uma das coisas que tem que aceitar. Marcos, professor. Muito
Prazer. Muito obrigado também pela apresentação. Além da gente pensar na produção do conhecimento dentro da universidade, entre as ciências materiais e as imateriais, também convém a gente pensar no encontro entre a teoria e a prática, né? E nesse sentido também é a produção de conhecimento que se faz entre a academia e os segmentos da sociedade que estão fora dela. Como é que se houve essa questão que a gente chama aqui no Brasil de extensão universitária, essa construção do conhecimento que não necessariamente passa apenas pela discussão teórica ou mesmo intramuros da universidade? Eu diria que não é apenas a questão da extensão, como já comecei a falar, a própria produção do conhecimento, os próprios temas de pesquisa, os esforços que foram e os apoios que vão se encontrar para trabalhar num certo domínio agora, eles são dependentes da sociedade e das questões da sociedade. A universidade não, talvez alguns matemáticos que vão resolver algumas questões, alguns filósofos que vão tentar resolver algumas questões de filosofia, mas a maioria dos casos agora, os temas de pesquisa são temas que são oriundos de um modo ou um outro da sociedade. Além da questão da extensão. Então, a universidade não se pode pensar como fechado em relação com a sociedade. Além do compromisso pessoal de um pesquisador, de um formador, do seu sentimento de cidadania, que é uma questão individual, né? O próprio funcionamento da ciência hoje é um funcionamento